A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Diana Aguiar com o tema A Vida Ensina. É do Fé, Esperança e Caridade. O tema do nosso estudo, hoje, seria A Vida Ensina. É interessante a gente conversar um pouco sobre isso, porque no momento que nós estamos vivendo, todos nós temos acesso a muita informação, Então, independente de nós termos uma religião ou não, a gente tem acesso a todo tipo de conteúdo voltado ao Evangelho. Nós, espíritas, estudamos o Evangelho, à luz da doutrina espírita. Então, interpretamos os ensinamentos de Jesus, interpretamos todos os acontecimentos do Antigo Testamento de acordo com o que nós acreditamos dentro da doutrina espírita. Isso inclui a vida futura, a vida após a morte, a reencarnação, a justiça de Deus diante das dificuldades que nós vivemos na nossa vida. E todas essas informações nós temos através da internet, através de livros, de palestras, Não nos falta mais conteúdo para que a gente possa entender a justiça de Deus. Não nos falta conteúdo para a gente entender de onde viemos, para onde vamos, qual a nossa missão aqui na Terra, por que nós temos a nossa família, por que sofremos por dificuldades, por que nascemos com alguma deficiência física, psicológica, motora, por que passamos por essa ou aquela dificuldade. Então, através da doutrina espírita, que aos meus olhos, por se tratar da vida futura, por falar da reencarnação, nos possibilita entender um pouco mais sobre a justiça dessas aflições, Mas, por que eu coloquei o tema como A Vida Ensina? Desde a época de Moisés e de Jesus, principalmente depois de Jesus, muito nos foi ensinado sobre a justiça de Deus, mas nós ainda não estamos abertos a compreender como ela funciona na nossa vida, É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o capítulo 5, ele é todo voltado para a justiça das aflições, O capítulo é intitulado como Bem-aventurados os aflitos, e ele trata da justiça das aflições, das causas das aflições, das causas anteriores, falando de vidas passadas, do porquê do esquecimento do passado, dos motivos que nós temos que ter de resignação, fala do suicídio, da loucura, do bem e do mal sofrer, que o mal muitas vezes na nossa vida é o remédio, e uma série de coisas que vai nos remeter a entender um pouco mais por que sofremos. Mas muitas das vezes, apesar da gente aprofundar nesses estudos, nós ainda só vamos conseguir entender verdadeiramente e interiorizar no nosso ser, nós que somos espíritos, em processo de evolução, em processo de aprendizado, quando nós vivenciarmos, quando nós passarmos por determinada situação, e essa situação vai nos fazer enxergar amplamente a justiça de Deus na nossa vida. E é através dessas vivências que nós começamos a aprender, as lições que Jesus veio nos ensinar e que nós ainda temos muita dificuldade de compreender, Nós ainda hesitamos muito na nossa fé, nós ainda hesitamos muito em compreender a justiça das coisas que acontecem na nossa vida, nós ainda hesitamos muito na nossa capacidade de resolver as coisas, na nossa capacidade de ser protagonista de nós mesmos, de decidir o que é melhor para nós. Nós ainda hesitamos muito em ser esse espírito com livre-arbítrio, com discernimento, para tomar as melhores decisões.
E muitas vezes nós vamos aprender isso na prática, né? A gente tem as teorias, a gente tem os ensinamentos, a gente tem o evangelho. Hoje no nosso planeta não tem ninguém, acredito eu, pelos estudos que nós fazemos, não tem ninguém que não sabe o que é o bem e o que é o mal, né? Então, parte muito mais de nós começarmos a vivenciar esse evangelho do que nós compreendermos esse evangelho de maneira já primitiva. Essa parte nós já passamos, né? Se nós pegarmos o evangelho no capítulo 5, onde ele começa a falar sobre as justiças das aflições, e aí tem causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Olha como que a doutrina espírita vem, né, através dos seus ensinamentos, nos esclarecer que todo efeito tem uma causa. Então, nós hoje conseguimos ter a certeza de que tudo que eu estou passando, né, falando de aflições, tudo que eu estou passando tem uma causa. E se essa causa, ela não é, aos meus olhos, enxergada na vida atual, provavelmente é algo que eu plantei numa existência anterior, né? Mas às vezes as pessoas se confundem achando assim, se eu assassinei alguém na vida anterior, então nessa vida eu tenho que ser assassinado. Não, o mal ele não é programado, né? O mal ele não é programado. As nossas provas e as nossas expiações, elas estão registradas no nosso ser, mas ninguém vem para cumprir o mal. Todos nós viemos aqui numa existência nova para fazer o nosso melhor. Acontece que, estando nós todos juntos, com as nossas predisposições e com cada um com a sua vontade de fazer determinadas ações, não ao acaso pode acontecer de eu sofrer as consequências iguais ou de outra forma, baseado naquilo que eu vivi numa existência anterior. Então, não necessariamente alguém tem que vir tirar minha vida. Se eu estou levando uma vida tranquila, se eu estou fazendo o meu melhor, pode me acometer um problema de saúde e eu desencarnar, né, com base naquilo que eu plantei numa vida anterior. Então, o mal ele não é programado, né? E a gente tendo esse conhecimento de todo efeito tem uma causa, nós nos pegamos muitas vezes em alto desequilíbrio emocional, desespero, angústia, revolta contra as coisas que acontecem na nossa vida, que nada dá certo, que na minha vida, por mais que eu faça, toda hora vem um problema, vem uma dificuldade, melhora de uma coisa, piora de outra, a gente se pega em grandes aflições e questionamentos, como se nós não tivéssemos o conhecimento de que tudo que está acontecendo na nossa vida é, primeiramente, oportunidade de aprendizado, né? E se toda lição que nos é apresentada, se a gente não aprende, nós temos que repetir até aprender. Então, uma vez que eu vivo um momento de aflição, eu não consigo enxergar ele como oportunidade e não consigo sair daquela situação com o aprendizado, provavelmente eu vou ter que ser colocado numa outra situação difícil até que eu consiga aprender a lição, né? Então, nós, hoje, na condição que nós estamos vivendo, nós temos que procurar aprender, se não com os ensinamentos, com a vida, né? Por isso que eu coloquei que a vida ensina. Muitas das vezes a gente vai entender a justiça nas aflições na prática, né? Quando a gente passa uma situação difícil e percebe o quanto que dói determinadas coisas. E a partir daí, a gente começa a ter mais empatia com o outro, a gente começa a amar mais, a gente começa a enxergar as dificuldades que outras pessoas passavam e que a gente nem via, né? Isso acontece muito quando a gente vê campanhas, né? Campanha de doação de sangue, campanha de doação de órgão, campanha de acessibilidade. Hoje nós temos as lutas com as pessoas de espectro autista ou outras dificuldades em todos os aspectos, né? Seja motora, seja financeira, a gente passa por um problema e abraça uma causa,
né? Então, se eu tenho um parente meu que sofreu um acidente e precisou de sangue, não tinha, eu vou enxergar a partir dali como é importante doar sangue, como a vida das outras pessoas pode estar na minha mão. Mas isso a gente aprendeu lá atrás no Evangelho, da gente fazer todo o melhor que a gente puder, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance. Só que muitas das vezes a gente vai aprender com a vida, aquilo que a gente já sabia, né? Quantas campanhas que tem de doação de sangue, a gente está nem aí preocupado em doar sangue. Medula, né? A gente tem isso dentro da nossa sociedade, mas nós não estamos preocupados com isso. Então a vida ela vai nos ensinar. Vai chegar um momento que alguém da nossa família vai precisar de sangue. E aí a gente começa a fazer campanha pro Hemominas, né? Mandar mensagem nos grupos e tal, e a gente começa a enxergar quanto é importante ajudar o outro, né? Então, muitas das vezes, a caridade, o amor ao próximo, a justiça das aflições, o não julgar, né? O entender o lado do outro, ele vai ser aprendido na prática. A vida vai nos ensinar. E essa é a grande proposta da reencarnação, né? Aquilo que nós já temos o registro dentro de nós, que é o conhecimento das leis de Deus, e nós ainda não conseguimos compreender, nós vamos aprender agora com as aulas práticas que nós participamos aqui na Terra, uns sendo professores dos outros. Nós vemos aqui no capítulo 5 também, que é bem interessante, os tormentos voluntários, né? Nós, às vezes, achamos que todas as nossas aflições que acontecem aqui na Terra são coisas de vidas passadas ou são coisas de obsessores. Porque tem um espírito me obsediando, aí eu fui e tropecei, e machuquei, e aconteceu isso, e aconteceu aquilo. E muitas das vezes, as nossas tormentas, as nossas tempestades, elas são ocasionadas por nós mesmos nessa existência. Quantos de nós negligenciamos na nossa alimentação, na nossa saúde mental, né? Quando nos sobrecarregamos emocionalmente, quando não nos organizamos enquanto sociedades e aí negligenciamos com o outro no nosso dia a dia, né? Quantos relacionamentos que nós escolhemos e aí nós sofremos por escolhas nossas, quantos desrespeito, né? Quantas situações que nós, nessa existência, estamos buscando com as nossas próprias mãos, cientes que vai nos causar sofrimento. Então, muitas vezes os tormentos, eles são voluntários. Nós é que estamos procurando nessa existência, não foram programados, né? Essa ou aquela dificuldade. Muitas vezes são escolhas nossas equivocadas ou, né? A gente pode colocar aqui muitas vezes nós queremos fazer daquela forma, porém há consequências, né? A gente fala assim, meu Deus, por que fulano... Mas para ele ainda é o momento de fazer daquela forma. E ele, apesar de aos nossos olhos estar sofrendo, para ele aquela condição ainda é a mais assertiva naquele momento. Nós vemos muito isso nos vícios. Vícios que atrapalham a nossa parte física diretamente, né? Que a gente vê de forma mais rápida, como o cigarro, a bebida. Às vezes a gente tem algum ente querido nosso que é alcoólatra. Não adianta você falar com aquela pessoa para parar de beber. Ela só vai parar no momento em que para ela não é mais necessário. Ou, né, quando a saúde não mais permitir. Então, a vida vai ensinar, né, a dor. Ou numa próxima existência que vai aprender, porque aí vem numa condição que não vai ter mais como se comprazer daquele vício, né? Então a própria vida ela vai ensinar aquele ser. E nós vamos aprendendo uns com os outros. A partir do momento que a gente vê um exemplo de uma dor, de um sofrimento, e nós conseguirmos absorver dali um ensinamento para nos tornar pessoas melhores,
Que maravilhoso, né? Estamos aprendendo com a vida de uns dos outros. Nós estamos vendo agora as Olimpíadas, né? É contado vários casos de superação, de pessoas que nasceram em locais de muita pobreza, sem nenhum incentivo, e investiram no esporte, poderiam ter seguido um caminho muito penoso de droga, de prostituição, passado dificuldades piores e escolhido outros caminhos. Mas essas pessoas, né, escolheram fazer diferente. Então, a vida as ensinou a ter um olhar. É claro que o ser ali, o espírito, ele já vem com essa predisposição, mas ele, a partir do momento que ele está aqui com o esquecimento, ele ainda precisa escolher, né? Nós precisamos escolher o tempo todo. Então, a cada escolha que nós vamos trilhando o nosso caminho e as nossas, os nossos aprendizados, né? Cada vez que eu escolho aprender voltado para o bem, nós estamos evoluindo, né? Então, se eu vejo uma situação de dificuldade e eu consigo olhar de uma forma em que eu posso sair daquela dificuldade da melhor forma, a lição naquele momento está sendo aprendida, né? Então, a gente aprende com o Evangelho, mas na prática nós vamos interiorizar esses ensinamentos a partir do momento que vamos vivenciando e fazendo cada vez o nosso melhor. Eu gosto muito de duas passagens do Evangelho onde Jesus nos ensina, e apesar da gente gostar, da gente ficar comovido, é só na prática que a gente consegue entender a profundidade daquele ensinamento. A primeira é da mulher adúltera, né? Onde a gente vê uma série de pessoas julgando aquela pessoa, aquela mulher, né? E Jesus fala com cada um deles: aquele que não pecou, que atire a primeira pedra. Dos ensinamentos que eu acho mais profundo, porque todas as vezes que a gente se levanta em julgamento para alguém, se a gente parar por um instante, assim como foi feito naquele momento com aquelas pessoas, onde Jesus pediu que eles refletissem por um momento, se cada um deles não tivesse um pecado que pudesse atirar a pedra, se a gente for fazer essa reflexão por alguns instantes, nós vamos encontrar situações muito parecidas, né? Talvez não com o mesmo contexto, né? Vamos dizer assim, mas no nosso ser nós vamos sentir que se a gente talvez estivesse na mesma situação da outra pessoa, ou se a gente buscar bem as nossas tendências, nós vamos saber que nós não podemos atirar a pedra, né? Que todos nós ainda estamos fadados ao erro, e se não agora, em outras existências, provavelmente nós erramos igual ou às vezes até pior, né? Então, mas isso a gente só vai aprender na prática. É muito bonito, a gente fala para não julgar, a gente fala que nós não devemos julgar, mas quando alguém nos julga de forma leviana, nos dói na pele, nós percebemos o que passou aquela mulher adúltera e principalmente o que Jesus quis dizer quando ele nos ensinou para não julgar, né? Então, quando a vida vai nos ensinar, quando nós somos julgados, quando nós passamos por uma situação onde as pessoas são levianas com a gente, de uma forma que a gente não gostaria, e aí a gente sente na pele, para que a gente não faça com os outros aquilo que você sentiu e jamais gostaria de sentir novamente, né? E uma outra situação que também eu acho profundamente bela e um ensinamento maravilhoso, mas que a gente só consegue entender e sentir aquilo que aconteceu, que é narrado no Evangelho de Jesus, quando nós passamos por uma situação daquela. Quando o centurião ele procura Jesus e fala com Jesus que ele desse apenas uma palavra para que o seu servo seja salvo, e a fé dele era tanto que ele acreditava que Jesus nem precisava ir lá, né? E no nosso dia a dia nós
buscamos tantas coisas para receber a resposta de Deus, a resposta de Jesus, a cura ou qualquer outra situação onde já foge do nosso alcance, né? E a gente não consegue ainda, muitas das vezes, enxergar a espiritualidade trabalhando naquele momento onde nós pedimos ajuda e enxergar a resposta daquilo que nós pedimos, né? Enxergar que aquela porta que abriu, aquela pessoa que não veio, aquele horário que atrasou, uma série de questões que aconteceram foi para que o melhor acontecesse para a nossa vida, né? Uma série de providências que são tomadas para que tudo corra da melhor forma e a gente ainda não consegue enxergar, né? Quando a gente está com um ente querido doente, que a gente roga a Deus que ele seja curado, a gente não consegue entender que muitas vezes a cura vai ser o desencarne, a cura vai ser a doença, porque a cura verdadeira é a espiritual. Então são coisas que só a vida com o tempo vai nos ensinar. E para finalizar, eu gostaria de ler um trechinho muito rapidinho, que para que a gente aprenda com Jesus, com o Evangelho, com a vida, a gente tem que ter olhos de ver, né? E no livro Palavras de Vida Eterna tem uma leitura sobre isso. Olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Jesus, Mateus 6:22. Olhos, patrimônios de todos. Encontramos, porém, olhos diferentes entre todos os lugares. Olhos de malícia, olhos de crueldade, olhos de ciúme, olhos de ferir, olhos de desespero, olhos de desconfiança, olhos de atrair a viciação, olhos de perturbação, olhos de registrar males alheios, olhos de desencorajar as boas obras, olhos de frieza, olhos de irritação. Se aspira, no entanto, a enobrecer os recursos da visão, ama e ajuda, aprende e perdoa sempre, e guardarás contigo os olhos bons, a que se referiu o Cristo de Deus, instalando no próprio Espírito a grande compreensão suscetível de impulsionar-te à glória da eterna luz. E que Jesus possa nos abençoar hoje, agora e sempre. Termina aqui a palestra do Fé, Esperança e Caridade. Boa noite.